Verdade. Se nós não nos atentarmos ao nosso curto tempo de vida, nós estamos perdendo tempo aqui. É Deus. Tem um parente do meu marido que fala assim, fazendo peso na terra. Só. Vamos conversar, meditar um pouquinho sobre a família, né? Que hoje é o culto da família. E sobre essa palavra aqui que o Senhor nos deu. Mas vamos meditar mais profundamente, sem ser de maneira leviana e superficial. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais tempo. A gente sempre ouviu falar que o diabo tem fúria contra as nossas famílias, né? Que quer destruir as nossas famílias. Já passou esse tempo, porque ele já conseguiu fazer isso. Ele já entrou dentro das igrejas, ele já subiu no altar, ele já se andou com as nossas famílias. Ou a gente desperta para que isso já aconteceu, ou a gente não resgata mais a família. Nós estamos em fase de resgatar as famílias e não proteger mais elas, porque elas já foram invadidas. Nós já vacilamos. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele não perde tempo. E ele não perdeu tempo. E ele conseguiu o intento dele. Só que Deus é maior. E que ele guarda e ele protege, mas aqueles que escutam a palavra dele. Aleluia. A casa, a família, representando a família, a casa representando a nossa vida, a casa representando qualquer área da nossa vida. Ela só edifica, ela só permanece se nós estivermos obedecendo a palavra do Senhor. É Jesus. A família é uma união de pessoas, ok? Vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos falar da pessoa. Uma pessoa, nós. Se nós não soubermos quem nós somos e aonde nós queremos chegar, é Deus. Já vamos começar a edificar tudo errado. Se nós não soubermos quem nós somos e que a partir do momento que nós nascemos, nós somos numa trajetória que quando nós morremos vai desembocar em algum lugar, se a gente não entender esse mecanismo, nós vamos para qualquer lugar. Verdade. Aqui na Terra, enquanto nós vivemos aqui, nós temos inúmeros caminhos. Só que só um chega nas portas do céu. Exato, Deus. E a gente precisa entender definitivamente isso. Então, o que significa? Se nós temos vários caminhos e só um chega, ou a gente sabe o que a gente quer realmente e entende que para seguir esse caminho nós vamos ter que abrir mão dos outros caminhos, a gente não vai chegar lá. É Jesus. E por que o mal conseguiu entrar na igreja, no altar, e fazer isso com as nossas famílias e com nossos filhos? Porque a gente ficou brincando. Vamos passeando nos caminhos. Passei aqui, o que tem isso, o que tem aquilo. Ah, imagina, aí tá, nós somos modernos, e agora? Como é que vai ser? As meninas, as nossas mulheres, se empoderaram, não se empoderaram? Esse é um outro caminho. E ele não leva nas portas do céu. Se nós aqui, logo no comecinho, no começo aqui da Bíblia, já não fala pra gente sobre como é que surgiram as meninas? E para quê? E para qual função? Se nós nos empoderarmos, como está escrito aí na ideologia do mundo, a primeira coisa que a gente faz é abrir mão da nossa missão. É Deus. Tem misericórdia, Pai. Sentada aqui na igreja, trazendo nossos filhos para a escolinha. Adianta? Deveria adiantar. Mas não adianta, sabe por quê? Porque a base lá de casa, ela não existe. Tudo que acontece na igreja só vai ser funcional da vida dos nossos filhos e da nossa vida se ela fizer eco com o que já acontece na casa. Para nós sentirmos a presença de Deus aqui, nós temos que sentir a presença de lá primeiro. Verdade. Se lá eu não respeito a presença do Senhor, se lá Deus não habita comigo, eu não respeito lá, nós somos enganados achando que aqui estamos respeitando. Deus da glória. Aleluia. É muito sério. É Deus. E nós precisamos levar isso em consideração. Porque senão é tudo. Porque
que o Senhor escreveu que naquele dia muitos, ele não falou alguns, ele falou muitos. Falaram, Senhor, mas eu preguei, Senhor, mas eu orei, Senhor, mas eu batizei, Senhor, eu fiz sua obra. E ele falou, não te conheço não, meu filho. Jesus querido. O que será que é para você? Nós temos que voltar no primeiro amor, é lá atrás. Aleluia. Aqui o Senhor deixa bem claro, todos aqueles que escutam e praticam a minha palavra. Aleluia. Grande Deus. Aleluia a Deus. Para o Senhor para os meninos deu função. O Senhor para as meninas deu função. O Senhor para os filhos deu função. Para todos, o Senhor não deixou ninguém fora. Aqui, ó, se você seguir isso aqui, Ele vai te levar para o céu. Esse caminho aqui leva. Só que ele tem que ser sem mistura. O Senhor é tão claro no Velho Testamento, Ele deixa tão claro com todas as letras, não mistura. Não mistura. Deus da glória. Não mistura que não vai dar certo. Ele já falou isso. Não mistura. Senhor amado. Ensinar os nossos filhos a zelar do corpo dele. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É o mínimo que a gente faz. Agora, é isso que a gente faz ou ensina eles a ter vaidade? Vaidade é muito diferente de zelar. Quando a gente vê na igreja crianças pequenas com as unhas pintadas, cabelo tingido, e os meninos agora ainda, para começar fazendo isso também. Quando você ensina elas desde pequenininha, frequentam a cabeleireira para fazer isso, como é que faz? Vaidade vai ensinar a maquiar, literalmente. A adorar o externo. É só isso que vai fazer. Zelar, você vai estar cuidando do templo do Espírito Santo. Quando você ensina seu filho a zelar, você ensina ele a comer direito. Você ensina ele a praticar atividade física. Você ensina ele a limpar o corpo dele. Você ensina ele a dormir. A modernidade chegou, não chegou? Nós temos essas lâmpadas, né? O Senhor nos fez obedecer o ciclo circadiano da Terra. Acorda com o sol, dorme quando ele se põe. Aí nós somos muito inteligentes, né? Nós inventamos as lâmpadas. Que legal. Essa lâmpada, ela inibe a produção de melatonina no cérebro que o Senhor fez para induzir a gente ao sono. É verdade. Então hoje a gente pode virar a noite acordado. Meu Deus, é verdade. Ah, legal, né? Vamos perder tempo, vamos virar a noite acordado. Aí veio o povo todo da tecnologia, super bacana, não estou falando contra os avanços aí. Mas se você não souber quem você é, para onde você está indo, você se perde nisso. Eu não conheço um povo mais genial do que o pessoal que produz entretenimento. Eles são eficientes no que eles fizeram. Você é capaz de ficar diante do celular a noite inteira, acessando tudo que não te edifica em nada. Sem dar uma piscada de sono. E aí sabe o que acontece quando você começa a não dormir direito? A não obedecer o seu ciclo circadiano? Você começa a ter problema cognitivo. Verdade. As pessoas que trabalham à noite, com o tempo, por que elas ganham salário insalubre, né? O extra que eles ganham? Porque vai acabar com a saúde deles. Com o tempo você acaba perdendo capacidade de resolver problemas, rebaixamento de QI, de consciente de inteligência. Um prato cheio para o mal, né? Se ele andar com a gente e não está pensando direito, afeta a memória. Você começa a ter doenças. Verdade. Nós esquecemos do básico. E o básico inclui dormir na hora que tem que dormir, acordar na hora que tem que acordar, se alimentar com os frutos, o que o Senhor preparou para a gente se alimentar. O Senhor preparou carnes, o Senhor preparou frutas, o Senhor preparou legumes, o Senhor preparou cereais, o Senhor preparou tudo ali. Vamos refletir um pouquinho o que está acontecendo com a alimentação do ser humano. É.
O que a gente menos vê é isso dentro da mesa. E 1 milhão de teologias contra os alimentos do Senhor. A gente acha legal. Legal. O Senhor, Ele é perfeito, Ele sabe o que Ele faz. Se na alimentação dele, Ele deu todo esse leque de, todas essas coisas sortidas para a gente comer, acho que é porque a gente precisa, não é? Aí eu sou adepta a NGS, emenda. Estamos respeitando o tempo do Espírito Santo, estamos obedecendo a palavra do Senhor. O que isso tem a ver com tudo? Ele é o Criador. Foi Ele que determinou o nosso alimento. E acredite, Ele que fez as nossas roupas. Como é que a gente faz se a gente negligencia? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não estamos falando de família? Nós somos responsáveis por essas crianças. Se você ensina as crianças a andarem de qualquer jeito, tanto os meninos quanto as meninas, na adolescência você vai conseguir cobrir o corpo dela? Não. Ou pior, você ensina que na igreja a gente veste uma roupa, na rua a gente veste outra? O que a gente está implantando na cabeça da criança? É Deus. Faz o que você quiser. Só na igreja deixa todo mundo achar que está tudo ok. Conceitos. A formação do ser humano, quando o ser humano nasce, ele nasce sem nenhum conceito. Nós nascemos com tendências hereditárias de N coisas dos nossos antepassados. Mas a memória não vem junto. Conceitos não vêm junto. Nós formamos conceitos, nós adquirimos conceitos ao longo da nossa existência. Aí hoje o que a gente faz? A gente delega tudo. Então eu delego para a escola educar o meu filho, na educação que deveria ser só formal, acadêmica, mas nós delegamos também a educação nossa, que a gente tem que dar. Nós delegamos damos o celular na mão de crianças pequenininhas, e aí quem vai ensinar todos os conceitos são os youtubers. É Deus. Os influenciadores. Olha que legal. O inimigo ele já fala com todas as letras e a gente ainda não se ligou. Ele está rindo da nossa cara, né? Porque ele fala, eu vou levantar pessoas para ser influenciadoras. Nós não temos um influenciador Jesus. que morreu na cruz. Deus da glória. O único que vale a pena a gente seguir que é o nosso influenciador é Jesus. Porque Ele pagou um preço pela nossa vida. Ele nos amou antes mesmo de a gente nascer. Grande Deus. Deus deu o filho dele que sofreu tudo aquilo. Não é um bom influenciador? Mas não, aí a gente vai seguir os influenciadores do TikTok. Misericórdia, Pai. Do YouTube. E aí, a gente chega aqui e vai falar que Deus vai proteger a nossa família? Acho que não. A gente consagra a nossa família a Satanás. O Senhor falou que se tu não tiver nada para ver com isso, pode continuar vindo aqui, porque eu não posso impedir. Mas desfrutar. Aquilo tudo que está lá no Salmo 91 não é lindo? A gente vive querendo desfrutar aquilo. O que está escrito no primeiro versículo? Aquele que habita no esconderijo do Senhor. Eu acho assim incrível esse habita no esconderijo do Senhor, né? Esconderijo. O que a gente faz com esses celulares hoje? Existe esconderijo? É Deus. A primeira vez que eu apareci no Facebook, na minha vida, foi quando eu subi no altar para louvar, no coral. Quando eu cheguei em casa, estava lá no Facebook. Eu falei, o quê? Eu falei, como assim? Eu vou para a casa do Senhor, me consagrar a Deus, louvar Ele, para Ele ter... Eu aprendi assim. Eu não sei se é assim, pastor. Como é que a gente vai para a casa? Não é para ter um particular com o Senhor? Não é para Ele contar os segredos, antecipar as coisas para a gente, contar tudo, e a gente sair na frente? Não é isso? A gente publica? Para quê? Para virar escândalo, porque é só isso que está acontecendo. Se vocês prestarem atenção, a igreja evangélica, ela está cada vez mais em declínio, caindo em escândalo. É Deus. A gente tem que ver isso. E quem está dando todo o material, a gente mesmo, né? Não é para isso. Uma coisa é evangelizar usando a mídia, né? Fazer conteúdos falando do Senhor, louvores, coisas específicas de evangelização.
Agora, nossa casa, nosso encontro com o Senhor, onde Ele está falando com a gente, com as profecias, conversando, aquela coisa assim. Se o próprio Paulo falou que na igreja, vamos nem falar muito em línguas na igreja para ninguém se escandalizar, faz ideia, não se joga isso na rede pública. O que vai acontecer? Nunca é o mínimo, né, que a gente escuta. E tem que calar a boca. Se o Senhor fala em habitar no esconderijo, Ele está falando, habita comigo. Vamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Quer conversar comigo? O que Ele fala? Fecha a sua porta, vai no seu quarto, no seu culto, fala comigo e eu te ouvirei. Nós estamos fazendo o contrário em cada dia. E quer que o Senhor nos abençoe? Abençoe a nossa família? Antes a gente falar de família, a gente tem que voltar lá atrás. Tem muita coisa errada. Tem muita coisa fora do trilho. Se não colocar, não adianta. Vocês terem uma noção, eu trabalho na área da saúde mental. A maior parte são pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento. Que tem que ter equipe multiprofissional trabalhando e muita medicação às vezes. Se essas famílias não conseguem entender o que é o básico, no sentido de colocar regra em casa, colocar horário de alimentação, a alimentação ela tem que ser alimentação adequada, horário de dormir, toda disciplina direitinho, a gente se mata com os profissionais na terapia. E os médicos a cada dia vão aumentando mais a dose dessa criança. É Deus. Porque a gente tem que fazer educar com a medicação. Isso, nada disso precisaria. Nada disso precisaria. Quando você faz o básico. Então, se você alimenta o seu filho de maneira... Se você enche o seu... Hoje é muito comum, né? Se você enche o seu filho de doce, tadinha, criança, dá doce, dá doce, dá doce, dá doce, dá doce. Aumenta o comportamento inadequado da criança, a criança fica mais agitada. Se ela tem um transtorno, piora o quadro de comportamento. E mais ainda, quando você ensina o seu filho a ter prazer, porque os doces não vão nutrir, vocês não te conviram. Então o que ela vai ter? Ela vai ter prazer, porque os picos de glicose faz com que ela sente prazer, a filha, né? Mais agitada com isso. Então uma química estimulando o cérebro dela. Depois do doce ela parte para o quê? Se ela está acostumada a ser estimulada com química no corpo, ela vai partir para as drogas. A gente nunca ouviu falar de crianças que foram criadas na igreja e foram para as drogas? É Deus. Se você não cobre o corpo da sua menina de maneira decente, do seu menino, se você não ensina sobre pudor, sobre uma vida regrada, se não parte de dentro da casa ensinar os princípios, se você não nem se fala mais de virgindade, né? É tabu falar de virgindade, você pode falar sobre isso. Se você não ensina o que significa se manter virgem para um casamento, tanto para o menino e para a menina, imagina, está fora de cogitação. Nós estamos falando de pessoas de dentro da casa do Senhor, que pensam dessa maneira. É Deus. Se você não consegue transmitir esses valores para o seu filho, o que acontece hoje? É difícil a gente ver crianças que cresceram dentro da igreja, estão dentro da igreja e engravidam antes de casar. Não é difícil. Meu Deus. Está sendo cada vez mais fácil, né? Ver isso. E adultério, então? E pornografia, então? Está valendo? Eu estava escandalizada esses dias. Eu falei assim, será que eu como esquecer que pornografia é crime? Já começa por aí. É crime consumir isso. Na nossa lei. Como é que a gente vai deixar os nossos filhos fazerem isso? E os homens da igreja fazendo isso? E tudo bem? Porque é normal. Eu sempre escuto isso no consultório. Isso é normal entre os homens. Isso nem entra. Nem entra em questão, porque isso é normal. Meu Deus. É normal? Não. Nós já temos tendo vários divórcios por conta de consumo de pornografia. E não é porque a mulher achou que estava traindo, não. É porque o homem perde a função. Ele não consegue mais fazer o papel dele. Porque o cérebro dele acostumou.
a ter satisfação assistindo o vídeo. Meu Deus. E ele não consegue mais tocar numa mulher e fazer a mesma coisa. Nós estamos com vários casos assim. Todos que eu peguei eram da igreja. Meu Deus. Misericórdia, Pai. É, E a gente Jesus. vai ficar com essa cara de paisagem achando que está tudo bem na igreja? Que está tudo bem na nossa família? Jesus. A gente precisa despertar para tentar resgatar algumas. Nós precisamos levar mais a sério o que a gente tem que fazer. Voltar aqui atrás. Enquanto as mulheres não entenderem que nós fomos criadas com função. E a função é cuidar dos meninos. Não é mandar neles. Não é desprezar eles. É cuidar. E eles cuidarem da gente. Fazendo o papel que o Senhor determinou como cabeça da casa. Gente, não caiam nessa história, pelo amor de Deus. Não existe menor ou maior diante de Deus. Existem funções diferentes. E quando você sai da sua função, você não é eficiente. E se você sai da sua função, você não é obediente. E se você não é obediente, você não entra no céu. Aí volta lá atrás. Você quer o quê? Se é isso que quer, ou enquadra, ou faz peso na terra. Deus da glória. Nós precisamos despertar para isso. É urgente, é emergente. Nós precisamos despertar para isso. Vamos olhar para a gente e ver o que a gente está fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo. O tempo é curto. A partir do momento que nascemos, foi acionado o cronômetro para a nossa partida. É pouco tempo. Nós temos que trabalhar, nós temos que investir para que conseguimos ser funcional, né, na vida financeira, em todas as áreas. É óbvio que nós temos que fazer isso com responsabilidade. Agora já está se levantando a bandeira dentro da igreja que não pode mandar mais filho para a universidade, porque eles vão se perder por conta do número absurdo de pessoas que se perdem. Quem se perde na universidade já entrou perdido, gente. É verdade. Pelo amor de Deus. Se o Senhor, que é o Deus da sabedoria todo-poderoso, nos dá sem lançar no rosto, nós não vamos estar influenciando, então, no meio da ciência, não somos capazes disso, sem ser contaminados. Nós temos que entrar e fazer a diferença. Amém, Jesus. É isso mesmo. Não tem aonde o Senhor em toda a história da Bíblia, que o povo dele não entra e faz a diferença. Se fosse assim, Daniel, por isso seria Daniel, entrou lá no meio do povo, mais sábio que tinha lá, e calou a boca de todo mundo, de tanta sabedoria nos negócios deles. Nós temos capacidade de fazer isso, mandar sim nossos filhos para a universidade, vai lá e mostra quem é nosso Deus. Aleluia. Faz a diferença. Vai entrar em multinacional, vai ter que fazer o que for, e qual o problema? Se você for servo de Deus, né? Se não for, não foi aquilo que te fez se perder. Você já estava perdido há muito tempo, só que não estava sabendo disso. Santo Deus. Então vamos despertar. Nosso Deus merece que a gente honre Ele aqui. Nós estamos representando Ele. E parar com essa história que o nosso coração é inteiro. É da ponta da cabeça aos pés, nós estamos representando a Deus. Quantas pessoas chegam lá no meu consultório e falam, pois no final, que eu sou crente. Meu Deus. Aonde que eu não vi? Não vi nas vestes? Não vi na fala? Porque o Senhor é bem claro aqui. Não é, o Senhor fala, vamos falar em gíria? O Senhor fala de uma fala de excelência aqui. Porque o mal é que vem para distorcer as coisas. O Senhor, Ele dá o de melhor para a gente
Ele tem que falar direitinho, poxa. Amém. Eu não estou falando questão de ser alfabetizado ou não ser, não é isso. Porque isso é a graça do Senhor. Isso é a graça do Senhor. O Senhor, Ele é o dono da sabedoria. Aleluia. Então, não importa se você tem título ou não tem título, se você viveu no fundo da roça, no interior da mata, sem pegar um livro, ou se você está lá em Howard, entre os gênios de lá, tem nada a ver isso. Porque o Senhor, ele é justo. Ele dá sabedoria. Ele dá sabedoria para lidar com a vida. Eu atendi essa semana um rapaz que com um transtorno do espectro autista da cabeça aos pés, que não tem por onde não falar, problema sério de interpretação de texto. Aí eu perguntei, e ele é engenheiro mecânico da General Motors. Ele é um líder, um dos líderes de dados. Eu falei, como você conseguiu ajudar? Engenheiro mecânico ainda, com uma dificuldade enorme. E agora que ele está chegando no diagnóstico do que ele tem, a mãe dele, serva do Senhor, que só cursou até o 7º ano, ela olhou para o filho dela e percebeu que eles tinham dificuldade, eles não conseguem entender. Aí sabe o que ela fez? Deus, é óbvio que deu para ela sabedoria. Todo dia que chegava em casa, ela pegava o texto dos filhos, porque eles não conseguem entender. Então, peraí, como será que uma professora faria uma pergunta desse texto aqui? Ela faria folhas e folhas de papel ao maço, transformava o texto em pergunta e resposta, tudo curta, e dava para eles decorar. Depois de algumas horas, depois de alguns dias, vem cá, eu vou tomar de você. Ela fez isso do 1º ano até a faculdade, com o 7º ano do ensino fundamental. Os filhos dela, os 2, os melhores da classe, foram até hoje. A mãe dela hoje, que a gente sabe, adaptou todo o material. E ela não tinha essa informação há 43 anos, hoje a gente sabe que ele faz isso. Quem deu para ela? Jesus. Sabedoria. Foi Deus que deu para ela. Sabe por que Deus deu para ela? Porque ela era uma serva de Deus e ela estava atenta à criação dos filhos dela. E logo no 1º ano ela já percebeu. Ele tem dificuldade disso, mas ele consegue decorar. Eu estou vendo, então o que eu vou fazer? Ela fez isso. E os filhos dela não tiveram prejuízo. Nós somos atentos aos nossos filhos? Na pandemia ficou claro que todo mundo descobriu que tem filho, porque antes ninguém sabia quem era o filho. Eu escutei várias dessas. A professora falava que eu não conhecia meu filho. Como eu conhecia meu filho? Não conhecia o meu filho mesmo. O Senhor foi perfeito essa pandemia para chamar todo mundo à lucidez. Vamos parar com essa loucura? Vamos voltar para casa? Qualquer coisa melhor? Vamos voltar para casa? Vamos ver quem é quem? Vamos ver se esse relacionamento é um relacionamento mesmo? Você conhece seus filhos? Você está educando? Aí sabe o que aconteceu? Até hoje, eu não tenho horário mais na minha agenda e minha maioria de todos os profissionais da área da saúde tiveram que reconhecer os problemas, né? E tentar consertar. O Senhor nos dá sabedoria, gente, para qualquer coisa que seja. A gente não precisa de mais nada. Verdade, Deus. Nós não precisamos de teologias do mundo para conduzir o nosso casamento, a nossa educação. O Senhor nos dá a sabedoria da fonte. Eu não estou falando que você não precisa adquirir o seu conhecimento para ter as coisas aqui. Eu estou falando de sabedoria para conduzir a vida e chegar no céu. É só Ele que nos dá. E Ele é tão maravilhoso que Ele fala, vai de sabedoria. Vai de sabedoria. Esse livro é diferente de todos os outros livros. Por isso que ele tem escrito sagrado. Sabe por que ele é sagrado? Porque nós podemos ler com o escritor do lado. Glória a Deus. Sabe aquelas entrevistas que a pessoa fala que tem um mundo e que ela está escutando as informações para estar falando? Aqui, ó, o Espírito Santo fica aqui do ladinho, ó. Você pode ler e ele te fala. Aleluia. É o único livro que a gente consegue ler com o autor. Glória a Deus. Que traduz ao vivo para a nossa necessidade. Há 2000 anos isso está acontecendo. Nós vamos desperdiçar isso, trocar isso por influência de TikTok, que não sabe